Olá pessoal, aqui é Adriano. Vamos continuar a resolver as questões de matemática do concurso de especialista de aeronáutica 2022.1. Vinheta! Olá pessoal, questão 58 diz o seguinte: o ponto P de coordenadas 1 e 4 tem um tracinho aqui e ele quer que a gente preencha com a palavra interior ou exterior à circunferência dada, certo? Então o ponto P, coordenadas 1 e 4 interior ou exterior à circunferência de equação. Eu chamei de circunferência C1, x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Essa é uma circunferência e é interior ou exterior a essa segunda circunferência, chamei de C2, dada por x menos 3, não é isso? Ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Então ele quer saber se esse ponto P está dentro ou fora de cada uma dessas circunferências. Então, primeiro, o que é ser interior e o que é ser exterior a uma circunferência. Então, se eu tenho aqui uma figura de uma circunferência e eu tenho um ponto P, vamos supor que ele está aqui. Concorda que esse ponto é exterior à circunferência? E como é que eu consigo dizer matematicamente que esse ponto é exterior? Eu posso usar a distância desse ponto para o centro. Se essa circunferência tem esse centro aqui, e esse ponto é exterior à circunferência, se você observar, a distância do ponto C até o ponto P é maior do que essa distância aqui, que é o raio da circunferência. Então, todo ponto que eu colocar fora da circunferência, ela vai ter a distância em relação ao centro maior do que o valor do raio da circunferência. Então, eu já posso tirar uma conclusão de que todo ponto exterior à circunferência tem a distância dele em relação ao centro da circunferência maior que o valor do raio. Se eu agora pegar um ponto que está aqui dentro da circunferência, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Essa distância desse ponto aqui em relação ao centro da circunferência, observe que ele é menor do que a distância em relação à circunferência em si, a um ponto da circunferência, ou seja, menor que o valor do raio, certo? Então, todo ponto interior à circunferência tem distância em relação ao centro menor do que o valor do raio. E se o ponto estivesse em cima da circunferência? O que é um ponto que está em cima? Por exemplo, esse ponto aqui. A distância dele em relação ao centro é exatamente o valor do raio. Então, existem três possibilidades de um ponto em relação à reta. Ou ele está interior à circunferência, falando de circunferência, né? Falei reta, circunferência. Em relação à circunferência, ou ele está dentro da circunferência interior, ou ele está sobre a circunferência, que a circunferência é isso aqui, ou ele está exterior à circunferência. E isso a gente consegue determinar pela distância em relação ao centro dela. Distância menor do que o raio, interior. Distância igual ao raio na circunferência. Distância maior do que o raio, fora da circunferência. Então, a gente já consegue dizer quais são as posições relativas. E para isso eu preciso saber quem é o centro e quem é o raio das circunferências. E como é que eu vou tirar o centro e o raio dessas duas circunferências? Eu tenho que saber qual é a equação geral da circunferência, certo? A equação da circunferência ela tem esse seguinte formato. Ela é x menos x0 ao quadrado somado com y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E o que é que esses termos x0, y0 e r dizem? O que é que eles simbolizam? O ponto x0 e o ponto y0 são as coordenadas do centro da circunferência. Então, o centro de uma circunferência genérica aqui, o centro dela é dado por x0 e y0. Quando ela tem esse formato aqui, o centro é o x0 e o y0. E que é um raio? O raio é exatamente o valor que está aqui, que está sendo elevado ao quadrado. Esse r é o raio. Só que o raio aqui ele é elevado ao quadrado na expressão da equação da circunferência. Então o raio é r. Então a gente tem que fazer uma comparação entre a expressão da equação geral com as
essas duas expressões que foram dadas. Por exemplo, na primeira equação aqui, o C1, eu tenho x mais 1. Veja que é x mais um valor. Só que a equação da circunferência é x menos um valor. Só que eu posso transformar esse formato aqui no seguinte formato. Posso deixar isso aqui como x menos 1 e elevar ao quadrado. Se eu fizer isso, eu vou ter x menos um número. E esse número aqui, nesse caso, é menos 1. X menos 1 ao quadrado. Mais y menos 5 ao quadrado igual a. Aqui é um valor elevado ao quadrado. Qual o número que eu tenho que colocar aqui que é elevado ao quadrado de 9? É a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, esse número aqui que está aqui é 3 ao quadrado. Ok? Então, eu já descobri quem é o centro. O centro dessa circunferência aqui é menos 1 e 5. E já descobri que o raio é igual a 3. Certo? Na segunda circunferência, se eu fizer uma comparação... Aqui é fácil fazer uma comparação direta, que esse número aqui está com sinal negativo aqui, negativo, x0, 3, y menos y0, y menos 5. Então, o y0 daqui é o próprio 5. Só falta descobrir que é um raio, né? O raio é um número que está elevado ao quadrado aqui, dando 16. Então, eu quero saber qual o número que é elevado ao quadrado dá 16. Então, esse número aqui é o 4. Quando eu fizer o 4 elevar ao quadrado, eu tenho 16. Então, as coordenadas do centro da circunferência C2 é 3 e 5. E o raio dessa circunferência, R2, é igual a 4. Pronto. Eu já tenho as informações necessárias. E agora preciso calcular a distância. Como eu consigo calcular a distância entre dois pontos num plano? Aí eu posso usar a equação de distância, né? A fórmula da distância entre dois pontos. Distância entre o ponto P e um ponto C é igual a raiz quadrada de coordenada de um ponto. Aqui tanto faz a ordem. A distância de P a C é igual à distância de C a P. Então a ordem que as coordenadas aparecem aqui não vão interferir no resultado. Então vai ser a coordenada, vou chamar de xp, ou coordenada x de P, menos a coordenada x do centro aqui, que eu vou chamar de x0, ao quadrado, mais coordenada y do ponto P, menos a coordenada y do centro, ao quadrado. Essa é a distância. Então, vamos calcular a distância de P ao centro C1. A distância do ponto P ao centro da circunferência 1 vai ser raiz quadrada de coordenada x de P. A coordenada x do ponto P é 1. 1 menos coordenada x do ponto C1. Menos 1. Aqui é o x0, aqui é o y0. x0, y0. Então, menos 1. Então, tem que colocar menos 1 ao quadrado. O x0 aqui é o menos 1. Mais coordenada y do ponto P, que é 4. Menos a coordenada y do ponto C1, que é 5. 5 ao quadrado. Quando fizer essa conta aqui, aqui vai ser menos com menos mais 1, 2 elevado ao quadrado, que dá 4. E aqui eu tenho 4 menos 5, que é menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Então, você vai ter 4 mais 1, vai dar 5. Vai ser a raiz quadrada de 5. A distância agora do ponto P ao outro centro, C2, vai ser raiz quadrada de coordenada x. Essas coordenadas são as mesmas. O 1 vai estar aqui e o 4 vai estar aqui. Menos coordenada x do ponto C2,
que é o 3 ao quadrado, mais a coordenada, aqui vai ter o menos, né? Menos a coordenada y do ponto C2, que é o 5 ao quadrado. Esse aqui vai dar 1 também do mesmo jeito, né? Que é a mesma conta, mesmo resultado. Aqui vou ter 1 menos 3, que é menos 2. E menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então aqui é 4 e aqui é 1. Então 4 mais 1 vai dar 5, raiz quadrada de 5. Ou seja, essas distâncias são as mesmas. Mas agora, o que é que eu posso usar? Sabendo dessa informação, como é que eu vou dizer se esse ponto é interior ou exterior às circunferências dadas? Então, eu tenho que saber qual o valor do raio de C1 e do raio de C2 para poder comparar com a distância. Bem, para conseguir saber qual é a posição relativa, eu tenho que comparar a distância do ponto ao centro com o valor do raio da circunferência. Quando eu comparo, por exemplo, com a circunferência C1, eu quero saber qual é a posição relativa entre o ponto P e o C1. Qual é a posição? Se é interior, exterior ou se está em cima. Eu sei que não está em cima porque não tem nenhuma alternativa. Mas primeiro eu tenho que ver qual é a distância. A distância do ponto P ao centro da circunferência C1 é raiz de 5. E qual é o valor do raio da circunferência C1? É 3. O número 3 é maior do que a raiz de 5. A raiz de 5 é 2, alguma coisa, que é menor do que 3, certo? Então, a raiz de 5 é menor do que 3. Como ele é menor, como a gente discutiu anteriormente, quando a distância do ponto ao centro é menor do que o valor do raio da circunferência, significa que esse ponto é interior. Interior àquela circunferência, certo? Em relação ao ponto P na circunferência e a circunferência C2, a gente tem que a distância do ponto P ao centro da circunferência C2 é raiz de 5 também. E o valor do raio da circunferência R2 é 4. Certo? E agora, raiz de 5 é maior ou menor que 4? Raiz de 5 também é menor do que 4. Raiz de 5 é 2, alguma coisa e o raio é 4. Também isso implica que essa posição relativa do ponto P em relação a C2, a circunferência 2, é interior. Interior. Ou seja, os dois pontos, as duas circunferências conseguem englobar aquele ponto P dentro dela. Ou seja, o ponto P é interior às duas circunferências. Na alternativa, isso vai corresponder à letra D. Letra D. Ok? Questão 59 diz o seguinte. Dadas as retas R, S e T, pode-se afirmar corretamente que tem aqui algumas afirmativas sendo se elas são paralelas, se elas são coincidentes, se elas são perpendiculares, certo? Então a gente está falando aqui de posição relativa entre retas num plano, ok? Então, dadas essas equações de reta, como a gente consegue dizer se, por exemplo, R é paralela, se R é perpendicular ou R é coincidente a T? Então, primeiro a gente tem que entender o que são posições relativas de retas no plano, certo? Quando duas retas passam uma aqui e outra por cima da primeira, por exemplo, quando elas estão, todos os pontos de uma coincidem com os pontos da outra, eu digo que elas são coincidentes, ou seja, elas são a mesma reta. A reta R e a reta S são iguais, elas são concorrentes. Se elas passam no plano e elas não se tocam em nenhum ponto, se eu prolongar essa reta aqui infinitamente para lá ou para cá, ela nunca vai tocar a outra reta. Então elas vão ser paralelas, as retas R e S aqui serão paralelas. Se acontecer uma reta R
cruzar a reta S num determinado ponto, eu digo que elas são concorrentes, quando elas têm um único ponto em comum. As retas ou elas têm infinitos pontos em comum, ou não possuem nenhum ponto em comum, ou elas possuem um único ponto em comum. Então, quando as retas são concorrentes, elas formam um ângulo entre si, certo? E existe um caso particular em que esse ângulo aqui é de 90 graus. Quando o ângulo formado entre as duas é de 90 graus, a gente diz que elas são perpendiculares, certo? Então, essas são as posições relativas. E como é que a gente consegue, a partir das equações, dizer quais são as posições relativas? Então, a gente vai estudar os casos de posição relativa a partir da equação da reta, certo? Se eu tenho uma equação genérica dessa maneira aqui, ax mais by mais c igual a zero. Eu vou fazer aqui duas retas, reta R e reta S. Vou dizer que essa reta aqui é A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E a outra reta, vou dizer que ela é A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Certo? Então, são três casos. Quando elas são coincidentes. Quando acontece elas sendo coincidentes? É quando eu pego o coeficiente x de uma e divido pelo coeficiente x da outra, e o resultado dessa divisão vai dar o mesmo que eu pegar o coeficiente b de uma e o coeficiente b da outra, que vai dar o mesmo que pegar o coeficiente c de uma e dividir pelo coeficiente c da outra. Quando acontecer de a razão entre esses dois coeficientes for o mesmo que a razão entre esses dois, que por sua vez for o mesmo que a razão entre esses dois termos aqui, a gente diz que elas são coincidentes. Ou seja, quando A1 por A2 foi igual a B1 por B2, que foi igual a C1 por C2. Quando, por exemplo, eu pegar essa equação de reta e multiplicar por uma determinada constante, vamos ver que isso aqui dá um valor k, e eu multiplicar por k, ela vai ser a mesma reta. Não vai mudar, ela só vai multiplicar esses coeficientes por um determinado valor, que não vai alterar a reta, ela vai permanecer a mesma. Vai ser coincidente a reta original sem o valor multiplicado. Então elas são coincidentes. No caso de serem paralelas, isso ocorre quando? Quando o coeficiente A1 dividido pelo coeficiente A2 for igual ao coeficiente B1 dividido pelo coeficiente B2. Quando eu pegar esse coeficiente aqui, que multiplica o x, e dividir pelo coeficiente que multiplica o x da segunda reta, tem que dar o mesmo valor que eu pegar a razão desse número por esse. Quando isso acontecer, elas são paralelas. Então, um caso particular de paralelas é que elas são coincidentes, certo? Eu já tenho essas duas posições relativas. E qual seria o caso em que elas são perpendiculares? É uma forma de a gente encontrar a posição relativa de perpendicularidade, é transformar essa equação de reta numa equação desse formato aqui. Y igual a mx mais k, por exemplo. Quando eu tenho esse formato aqui, esse termo aqui que multiplica o x é o coeficiente angular. Existe uma regrinha que diz que quando eu tenho uma reta que tem um coeficiente angular m1, vou chamar de reta R, e tem uma outra reta S que tem esse formato aqui, m2x mais k2, eu tenho esse outro coeficiente aqui, m2, eu digo que elas são perpendiculares, R é perpendicular a S. Vai acontecer isso quando
M1 vezes M2, o produto dos coeficientes regulares foi igual a menos 1. Quando isso acontecer, R e S são perpendiculares, certo? Mas eu não tenho essas equações de reta, eu tenho essas equações aqui, nesse formato aqui. AX mais BY mais C igual a 0. Então, para eu conseguir obter esse coeficiente regular a partir daqui, é fácil obter isso fazendo o seguinte procedimento, isolando y. Se eu isolar y, por exemplo, dessa equação aqui, eu tenho aqui o by, eu estou pegando esse b1y aqui, deixando de um lado e passando esses dois termos aqui para o outro lado da equação. Quando eu passar o A1x para o outro lado, vai ficar menos A1x. Quando eu passar o C1 para o outro lado, vai ficar menos C1. Certo? E se agora eu fizer o seguinte, eu dividir por B1, né? Os dois lados da equação, eu vou ter y igual a menos A1 sobre B1, x, menos C1 sobre B1. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, nesse formato, vai ser eu pegar o coeficiente que multiplica o x, no caso aqui é o A1, dividir pelo coeficiente que multiplica o y e multiplicar por menos 1, certo? Então, o coeficiente angular da reta R, por exemplo, MR, vai ser igual a menos A1 sobre B1, certo? E o coeficiente angular da reta S vai ser igual a menos A2 sobre B2. Quando elas são perpendiculares, é quando o produto disso aqui é igual a menos 1, não é isso? Ou seja, quando menos A1 sobre B1 multiplicado por menos A2 sobre B2 é igual a menos 1. Esse menos aqui, quando multiplicar aqui, vai virar positivo, né? Menos com menos mais. Ou seja, quando o A1 vezes A2 for igual, quando eu passar o B1 vezes B2 para cá, multiplicando por menos 1, vai ser igual a menos B1 vezes B2. Eu posso escrever dessa maneira, ou posso escrever dessa outra maneira. A1, A2, mais B1, B2, igual a 0. Ou seja, quando eu pegar o coeficiente x de uma, multiplicar pelo coeficiente x da outra, e somar com o coeficiente x, y dessa aqui, vezes o coeficiente y dessa outra aqui, se essa soma der 0, significa que elas são perpendiculares, certo? Então, a gente já tem todas as condições de determinar as posições relativas aqui, certo? Então, vamos ajeitar aqui. Então, na letra A afirma que R e T são paralelas. Vamos testar isso. R é essa equação aqui, 2x menos 3y mais 9 igual a 0, e T é 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Para serem paralelas, eu tenho que verificar essa igualdade aqui. Então vamos pegar o coeficiente x, né, que esse A corresponde ao coeficiente x, e dividir pelo coeficiente x da outra. Então vai ficar 2/3, certo? Essa razão aqui entre os coeficientes, o A1 dividido por A2. E agora eu vou pegar a mesma coisa com o coeficiente y. Esse coeficiente aqui é menos 3, e o coeficiente daqui é o y, né? 2. A gente vê logo que 2/3 é diferente de menos 3/2. Significa que elas não são paralelas. Na letra B, então a letra A é falsa. Na afirmação B, diz que as retas R e S são coincidentes. Ou seja, para que elas sejam coincidentes, eu tenho que ter a razão entre os coeficientes correspondentes, 2 por 8, ser igual a menos 3 por 12,
que seja igual a 9 por 7, certo? Se essas razões forem iguais, eu digo que elas são coincidentes. Mas se eu pegar, por exemplo, o 2 e dividir por 8, isso aqui vai dar 1/4, certo? 2/8 é 1/4. Agora, se eu pegar o coeficiente y daqui e dividir pelo coeficiente y daqui, eu vou ter menos 3 sobre menos 12. Isso aqui é por 3 dá 1 e aqui por 3 dá 4. O menos aqui, esse menos vai virar positivo, também é igual a 1/4. Agora, se eu pegar o 9 e dividir por 7, a gente observa que 9 dividido por 7 não tem como dar 1/4. Ele é um número maior do que 1. Não pode ser 1/4. Logo, também é uma afirmativa falsa. Na letra C, ele diz que S e T são perpendiculares. Então, eu tenho que... Qual o teste de perpendicularidade? Eu pegar, multiplicar os coeficientes x de uma com a outra, somar com a multiplicação dos coeficientes de y de uma com a outra e dar 0. Então, vamos lá. Tem um S, né? Na reta S, eu tenho 8 vezes o coeficiente x daqui é 3. E agora eu vou somar com a multiplicação dos coeficientes y. ST, não é isso? Eu tenho um S aqui, é menos 12, multiplicado por 2 aqui, que é o coeficiente y da outra. Aqui 8 vezes 3 dá 24, somado com menos 12 vezes 2 dá menos 24. Isso aqui dá menos 24, essa soma dá 0. Logo, a gente já pode afirmar que a resposta é a letra C, certo? Se quiser, a gente poderia testar a letra D, que é R e S são perpendiculares. Aí eu teria que fazer a mesma continha aqui na letra D, certo? Eu vou pegar o coeficiente x de R, que é 2, multiplicar pelo coeficiente x de S, que é 8, e somar com o coeficiente y de R, que é menos 3, vezes o coeficiente y de S, que é menos 12. A gente já vê logo que não tem como se dar 0, porque isso aqui é diferente de 0, porque esse número é positivo e esse aqui menos vezes menos é positivo. Então eu estou somando dois números positivos, eles nunca vão dar 0. Então não tem como ser a letra D e realmente é a letra C.